por mais esta oportunidade que nós temos na casa do nosso Deus. Amém, irmãos? Hoje à noite, no nosso culto evangelístico, adorando ao Deus Altíssimo, o povo de Deus, já estivemos aqui pela manhã, também na consagração, escola bíblica dominical, já começamos o culto desde as 18h30, louvando, adorando o nome do Senhor, e agora meditando na palavra de Deus, na inerrante palavra de Deus, na infalível palavra de Deus. Gálatas, capítulo 3, glória a Deus. Eu vou começar aqui no versículo 24, 3:24 nos diz, Gálatas, capítulo 3, 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém, irmãos? Amados, Deus, Ele chamou Abraão e fez a Abraão a seguinte promessa. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante, Deus chama Abraão e faz promessas. Diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é uma definição de igreja no Antigo Testamento, a reunião das famílias que seriam salvas, e o Deus Altíssimo providenciaria um Salvador, um Redentor, que seria da descendência de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, de Jacó nós vimos as 12 tribos de Israel, e quando Jacó está abençoando seus filhos, ele coloca as mãos sobre a cabeça de Judá e diz que de Judá virá um Salvador, aquele que reinará e o cetro não se apartará de Judá. A profecia se cumpre, e o Senhor Deus Altíssimo, da descendência de Judá, da família de Jessé, Jessé gera a Davi, e da descendência de Davi vem Jesus Cristo, Salvador do mundo. Amém? Nascendo em Belém da Judéia. Miqueias capítulo 5, versículo 2, a palavra está declarada a profecia, e a palavra diz: e tu, Belém Efrata, de modo nenhum és a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá aquele que há de apacentar o meu povo, o povo de Israel, guiar o meu povo, cujas entradas são desde a eternidade. Amém, irmãos? Queridos, só que essa promessa foi feita a Abraão antes mesmo de Israel existir. Quando Deus fez essa promessa a Abraão, Abraão ainda não tinha nem filho, não tinha nem descendência. Isaac ainda não tinha nascido. Apesar que Deus aparece a Abraão e disse que em Isaac será a sua descendência, ele daria um filho, a Abraão, e de Sara nasceria o menino, e Sara era estéril, e Sara riu, e por isso que o nome do menino chamou-se Isaac, porque ela riu. E o Senhor repreendeu: por que riste, Sara? Não riste, e por causa disso o nome do menino será chamado Isaac. Mas em Isaac seria descendência de Abraão. E quando Deus prometeu, passaram 430 anos para que Israel fosse juntado como povo e do Egito saísse uma grande nação. E quando saiu do Egito uma grande nação, Deus libertou com um braço forte,
fez atravessar o mar vermelho a pés enxutos. O Senhor Deus agora fechou o mar, o exército de Faraó pereceu. Moisés conduziu o povo pelo deserto. E quando agora, passados 40 anos, Deus recolhe Moisés e agora passa para Josué a responsabilidade de conquistar a terra prometida, e a profecia se cumprindo agora na Israel como nação, e a promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que o povo de Israel precisava de uma lei que regesse o povo como nação, e que preparasse o coração do povo para receber o Salvador Jesus Cristo. Então a lei, ela serviu de aio. A lei, o que é aio? É alguém que tomava conta da criança enquanto não chegava à maioridade. É chamado de tutor, né? E essa palavra de tutor não é nova, está na Bíblia, né? Então a lei, ela serve como um tutor. Os homens foram levantados, né? Os escribas, para transmitir para o povo a lei, e a lei foi dada por Deus. Mas a lei só foi para conduzir, assim como o aio conduzia aquela pessoa menor de idade até chegar à maioridade para poder tomar as decisões, assim também a lei conduziu o povo até Cristo, porque a lei não salva, mas conduziu a Cristo, que é aquele que nos salva, amém? Que Ele perdoa os nossos pecados, que nos salva, que nos redime. O Senhor Jesus Cristo, que pelo poder do seu sangue, a Bíblia diz, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Então o apóstolo Paulo, ele começa a dizer isso no versículo 24: de maneira que a lei, Gálatas 3:24, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Amém, irmãos? Se nós abrirmos nossas Bíblias em Romanos, capítulo número 5, nos conduzisse a Cristo para que pela fé fôssemos justificados. Nos diz Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1 nos diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não somos justificados pelas obras da lei, porque a lei, ela serviu de aio para conduzir o homem até Jesus Cristo. Porém, meus queridos, se a lei, ela nos serviu de aio para conduzir até Jesus Cristo, a lei em si mesma não poderia salvar, mas conduzia o homem até Jesus. E Romanos 5 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo, ele está dizendo, ainda no capítulo 5, versículo de número 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Versículo 11: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, através do qual, pelo qual Jesus, agora alcançamos a reconciliação. Amém? Então a lei serviu de aio para conduzir até Jesus Salvador. A salvação que Deus preparou, a graça maravilhosa, a Bíblia nos revela que Jesus Cristo é a graça especialíssima de Deus, né? Porque a graça de Deus se há revelado, trazendo salvação a todos os homens. Esta graça de Deus é o Senhor Jesus. Queridos, porém,
Os Gálatas, eles estavam, digamos assim, agindo de uma forma insensata. E o apóstolo Paulo precisou escrever alguns capítulos aos Gálatas para que eles novamente voltassem ao entendimento da verdade do Senhor Jesus. Da mesma forma, hoje tem muitas pessoas que estão querendo conduzir um evangelho diferente do que está na Bíblia. Meus amados, a Bíblia nos revela que não é a lei que salva, não são as obras do homem que salvam. Pelo contrário, nenhum homem por si mesmo, por mais obras de caridade que ele venha fazer, ele não tem mérito para salvar nem mesmo a sua própria alma. A Bíblia nos mostra que a salvação é de graça. O homem mais rico do mundo, os maiores milionários do mundo, os bilionários, eles não podem comprar nem mesmo a salvação deles mesmos, mas a salvação é de graça na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mais vil pecador, se ele se arrepender e entregar a vida a Jesus, ele será salvo, porque a Bíblia nos diz isso. A Bíblia nos revela que o Senhor Jesus reverteu sangue remidor, sangue que nos purifica de todo pecado. Quando Jesus estava sendo crucificado entre dois ladrões, um dos ladrões disse: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro ladrão que estava do outro lado disse: não, falando com o outro ladrão, disse: nós estamos aqui porque assim merece os nossos feitos. E olhando para Jesus, ele disse: mas este nenhum mal ele fez. E ainda olhando para Jesus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Meus queridos, amados irmãos, a resposta de Jesus não foi: ó, que pena, se você tivesse praticado boas obras durante toda a sua vida. Que pena se você tivesse investido grande parte da sua vida em obras filantrópicas, em ações sociais, uma vida que você mostrasse caridade. Talvez agora você tivesse condição de ser salvo. Foi essa a resposta de Jesus, queridos? Não. Qual foi a resposta de Jesus para aquele ladrão crucificado que estava confessando seus pecados e pedindo a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Qual foi a resposta? Na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta é a maravilhosa graça de Deus, amém? Jesus é a especialíssima graça de Deus. O homem pode até não entender, porque o homem é limitado, nós somos limitados. E o poder de Deus, a sabedoria de Deus é infinita, é ilimitada. Nós podemos até não encontrar explicação. É como nós cantamos hoje aqui no 169. Ó, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Assim como Jesus nos alcançou, nos perdoou, Ele quer te alcançar. Ele quer te perdoar. Abre o coração, deixe Jesus entrar onde você estiver, né? Na sua sala, no seu quarto. Dobre os joelhos agora, confesse a Jesus: Senhor, eu preciso do teu perdão. Perdoa-me, Senhor Jesus Cristo, e escreve o meu nome no livro da vida, aleluia. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo é aquele que está de braços abertos a nos esperar, amém, irmãos? Então, queridos, não é por obras da lei, porque você às vezes pode ouvir muita pregação falando isso, você pode ouvir muitas filosofias falando disso, que são as obras que vão salvar o homem não será salvo pelas obras que ele pratica. A palavra de Deus nos revela que a salvação veio pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia revela que não há em outro nome, não há poder para salvar, somente no nome de Jesus. Não há nome no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual devemos ser salvos. Apenas no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. A Bíblia revela que Ele veio trazer a salvação. O plano de Deus para a salvação da humanidade é na pessoa do unigênito Filho de Deus. E quem nele crê não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Então, meus queridos amados irmãos, vamos continuar crendo na palavra de Deus. A Bíblia está dizendo, versículo de número 25: mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Versículo 26: porque todos sois filhos de Deus. Mas como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Versículo 26 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé, amém, irmãos? Em Cristo Jesus, amém? Basta o homem crer e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aleluia. Nós enfrentamos hoje um advento de uma grande, digamos assim, carga de informações, de conhecimento, e as pessoas são até muito informadas, recebem muito conhecimento, mas o conhecimento não quer dizer verdade. Tem muita informação, muito conhecimento chegando, que é fora da palavra de Deus. Nós vemos muitos ensinos que estão distanciados da palavra de Deus. Você diz: mas pastor, toda teologia ela é boa, porque teologia é estudar Deus. Se você for olhar nas diversas culturas, eles vão falar de Deus, de um Deus, né? Vão venerar alguém. Mas eu pergunto: é o Deus criador dos céus e da terra? É o Deus altíssimo, Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que enviou o seu Filho unigênito? Muita gente às vezes não sabe, mas quando eles fazem alusão a Deus, é porque eu tenho a sede de Deus, e a revelação de Deus, a maior revelação do Pai, foi na pessoa do seu próprio Filho Jesus Cristo. Jesus chegou a dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Os discípulos pediram isso: estou há tanto tempo convosco e ainda me pedes, mostra-nos o Pai. O Senhor diz: eu e o Pai somos um, porque na mesma vontade. Ele veio trazer a mensagem de Deus. E os judeus crucificaram a Jesus porque eles achavam que Jesus estava blasfemando quando dizia que era o Filho de Deus. Esse foi o motivo de crucificar Jesus, porque Jesus era, na verdade, o unigênito do Pai, que veio trazer salvação ao mundo. O próprio apóstolo Paulo, escritor da carta aos Gálatas, ele foi doutor da lei, criado aos pés de Gamaliel. Ele era capitão do Sinédrio e tinha carta para perseguir os discípulos de Jesus e a igreja do Senhor Jesus, e pegou carta para perseguir até fora de Jerusalém. Quando Paulo se converteu ao Senhor Jesus Cristo, ele estava a caminho de Damasco. Damasco, irmão, é a capital da Síria. Tinha carta para ir perseguir o povo de Deus e trazer preso para Jerusalém. Quando ele se converte, quando ele cai por terra, né? E a Bíblia nos revela que Saulo ia para perseguir o povo de Deus. E o Senhor Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, ele estava perseguindo o povo de Deus porque ele era zeloso da lei. Não é que ele não cresce em Deus, mas ele estava achando que a graça de Deus era contrária à lei. Mas a lei só serviu de aio, só serviu de tutor para conduzir o homem até a graça salvadora de Deus, que é Jesus. Amém, irmãos? Então a lei foi um instrumento para conduzir o homem até o conhecimento de Jesus. E Jesus pergunta a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas a decisão de Saulo não foi ele, não. Ele estava ouvindo a voz, disse assim: Senhor, quem és? E com esse Senhor, quem és, Jesus se revela a Saulo e disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo tinha
raciocínio muito rápido. Espera aí, eu estou perseguindo a igreja. Jesus foi crucificado. Os escribas, os fariseus, os doutores da lei disseram que Jesus não ressuscitou, que ele está morto, que era invenção dos discípulos. E agora estou caindo aqui por terra uma luz fortíssima segundo os meus olhos, e Jesus está dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu pergunto: Senhor, quem és? E ele está me respondendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo, Jesus está vivo, ele verdadeiramente ressuscitou. E Saulo disse: eu estou fazendo a coisa errada, eu estou querendo agradar a Deus do modo errado, servindo a lei. E ele imediatamente, uma das mais rápidas conversões da Bíblia, Saulo disse assim: Senhor, que queres que eu faça? Amém, irmãos? Ele entendeu que o zelo da lei estava conduzindo a ele a perseguir mesmo a Jesus Cristo, a igreja de Jesus, que pregava a graça salvadora na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus o conduz a entrar em Damasco e a rua direita. E quando Saulo se converte ao Evangelho, muitos não queriam nem estar perto dele, porque ele era perseguidor do Evangelho. E o Senhor Deus disse: olha, este é para mim vaso escolhido. Oh, aleluia! Irmãos, o apóstolo Paulo foi levantado por Deus para ser apóstolo aos gentios, e ele agora está testificando aos Gálatas, que eram seus filhos na fé. E o capítulo de número 3 que nós iniciamos, ele começa dizendo assim, versículo 1, nos diz a palavra: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. A igreja diz no versículo de número 3: sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? E ele agora vai testificando, versículo 5: aquele, pois, que vos dá o Espírito, e o que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém, irmãos? Se Deus está operando em vosso meio, as maravilhas é pela operação da carne, pela operação da lei ou pela operação da fé em Jesus Cristo? Amém? Queridos, a palavra nos revela que Paulo foi mais adiante. Ele ainda diz mais, versículo 26: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, porquanto fostes batizados em Cristo, revestido dele. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E se sois de Cristo, então também sois a descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Que promessa? Eu falei no início aos irmãos, em Gênesis capítulo 12, Deus fez uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A igreja nada mais é, irmãos, que a reunião das famílias salvas por Jesus. Deus vai salvando. Na verdade, nós somos povo de Deus, somos salvos por Jesus. Onde nós congregamos ali, o povo de Deus, a congregação, é para bendizer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o povo de Deus tem que se arregimentar. O povo de Deus tem que estar a cada dia envolvido com a obra de Deus, pregando o Evangelho. Sabemos que são tempos difíceis. Eu, particularmente, eu não sou muito assim fã de estar na internet, mas nesses últimos tempos temos que mandar a vida para os irmãos que estão em casa, pessoas que são idosas, irmãos que não podem vir, né? Irmãos que têm dificuldade de chegar até a igreja. Então nós que chegamos até aqui, estamos orando, bendizendo, pregando, levando a mensagem, enviando para aqueles que não podem vir, convidando, evangelizando, né? E os irmãos sempre fazem a mesma coisa, falando desse amor de Jesus em tempo e em fora de tempo.
Porque a mensagem, irmãos, a mensagem que a igreja tem para pregar é a mensagem mais especial, é a mensagem mais poderosa da face da terra, é a mensagem mais importante de que Jesus Cristo veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Amém, irmãos? Capítulo 4 de Gálatas, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, explicando a palavra aio são tutores da lei, para conduzir até a salvação que é Jesus, né? A Bíblia nos mostra que a lei é impotente para salvar, mas a lei conduz a Cristo e a fé em Cristo. No capítulo 4, versículo 1 diz: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, versículo 2, e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim fez Deus. Ele deu a lei até o tempo determinado em que viesse Jesus Cristo na plenitude dos tempos, trazendo a graça salvadora de Deus. Amém, irmãos? Então, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Versículo 3: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos diante da servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Versículo 4: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ainda debaixo da lei, mas trazendo a graça salvadora. E a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até quem? João Batista. Mas a graça veio por quem? Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não estamos aqui querendo fazer alusão a determinadas religiões, denominações, não. Queremos pregar o que a palavra de Deus diz. Tem muita informação, irmãos, muita informação nos meios televisivos, meios de comunicação, nas internets, e o povo fica sem saber a quem ouvir. Eu quero lhe dizer uma coisa: ouça a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Se nós formos meditar o que a palavra de Deus diz, o Espírito de Deus que habita no meio da igreja, ele vai a cada dia nos fazer não somente entender a palavra, não somente compreender a palavra, mas o Espírito Santo vai nos fazer viver a palavra de Deus. Amém, irmãos? Esperando o grande dia de Jesus nos buscar. Nós estamos encontrando muitas pregações em que as pessoas não têm nem mais esperança na vida de Jesus. Mas eu quero lhe dizer, de uma coisa nós temos certeza: Jesus vem nos buscar. Amém? Ele vem buscar a sua santa e amada igreja. E a Bíblia nos revela em João capítulo 14, Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, aleluia, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu não vou entrar muito, porque o tempo é um pouco curto hoje. O de doutrina na quarta-feira falaremos mais sobre esse tema. Mas imagine, tem assim, mas tem aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Se foi preparar um lugar, veja como é tão pequeno, né? Tão limitado na maneira de pensar. Pensa aí, quem é maior, os céus ou a terra? Os céus. A terra é um pequeno planeta do universo, rapaz. Jesus foi preparar um lugar para nós, amém? Ele voltou para a glória que dantes era dele, está nos céus. Vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não é poucas, muitas, porque ele fala muito, é muito mesmo. Vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, se Jesus, virei outra voz e vos levarei para mim, para onde ele estiver, para que onde eu estiver sejais vós também. Então
Então não vamos ficar, não vamos limitar o poder de Deus, que ninguém pode. O poder de Deus é infinito, é ilimitado. Vamos crer na promessa de Jesus, a promessa que Ele veio nos buscar. Essa promessa que Deus fez a Abraão, diz aqui. E se nós somos de Cristo, somos descendentes de Abraão e agora herdeiros conforme a promessa. Amém, irmãos? E agora, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, versículo 5, capítulo 4, versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E agora fomos feitos filhos de Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai, que clama querido Pai. Irmãos, e Deus nos fez herdeiros dele através do seu Filho Jesus Cristo. Amém, irmãos? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Para encerrar, porque estamos já chegando ao horário, versículo 7, o que é que diz? Capítulo de Gálatas 4, versículo 7. Assim, já não és mais servo, mas o que? Filho. Já não és mais servo, porém sois filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém, irmãos? É para nós andarmos de cabeça erguida. É para nós andarmos dando glória a Deus 24 horas por dia. Amém? Porque nós somos feitos herdeiros de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos enxertados nessa videira verdadeira que é o próprio Jesus, e dando fruto para a glória dele. E quando ele voltar, ele vai dizer para cada um dos seus servos e das suas servas: bem-estar. E vamos ouvir a voz do nosso Senhor Jesus falando para nós. Vai dizer para nós: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra, pois, no gozo do teu Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê mais da sua graça. Continue a cada dia nos fortalecendo e nos edificando na rocha eterna que é o Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.